noite! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Pois é, hoje se inicia o Festival da Jabuticaba de Sabará. É um festival que teve aí um interregno aí de alguns anos por causa da pandemia, mas nós teremos hoje o início do Festival de Jabuticaba, que é cultura e gastronomia da cidade de Sabará, que sempre se estimula. Sabará tem sempre, além da Jabuticaba, tem o Festival do Orapronobis também, que é muito famoso, né? O mês de aniversário da cidade sempre em julho. Então, esse evento acontece desde 1987. A 36ª edição tem como tema a virada do tacho. E é uma grande celebração da colheita da fruta que está extremamente ligada à identidade do povo da cidade de Sabará. Para sabermos mais sobre esse festival, o André Cristino conversou com o curador do festival, o Felipe Leroy, que hoje, inclusive, o festival é patrocinado pelo Instituto Vale. E eu estarei lá hoje abrindo o festival com choro e samba. Ô, meu amigo André Cristino. Felipe, para quem não conhece, explica para a gente o que é o Festival de Jabuticaba de Sabará. Bom, como você muito bem colocou, o Festival de Sabará é uma grande celebração da colheita da fruta, onde se reúnem aqui as 26 associadas das produtoras de produtos derivados da jabuticaba e se reúnem na praça, no Centro Histórico, para celebrar a diversidade do uso da fruta com os seus derivados imensos, né? Com licores, geleias de jabuticaba, geleias de jabuticaba com outros sabores, doces em barra e muito mais para poder experimentar. E é uma festa que, como você disse, há 36 anos ela vem movimentando a economia da cidade, alimentando a cultura, né? Porque é a nossa pérola negra aqui da região de Belo Horizonte, aqui em Sabará, e é um estilo único, né? É um tipo de jabuticaba com o nome de Sabará, reconhecida nacionalmente com o selo de identidade geográfica. E qual que é o diferencial do evento deste ano, Felipe? Bom, para começar, hoje se inicia com um grande show do nosso amigo Acirantão, com uma vesperata aqui nos casarões do Centro Histórico, e teremos amanhã, por exemplo, um show do 14 Bis na praça à noite, aberto a todos que quiserem visitar, e uma rica oferta de aula-shows com chefes de cozinha de todo o estado de Minas Gerais reunidos aqui, ensinando pratos com a utilização da jabuticaba. E como é que foi a escolha desse tema, a virada do tacho? Bom, na realidade, pós-pandemia, né, todos nós sentimos aqui uma necessidade dessa acolhida, trazer para o evento, né, uma nova roupagem, elevar o nível de toda essa oferta para o consumidor e uma estrutura preparada com toda a segurança para isso. Então, a virada do tacho, ela vem para esse novo momento para a vida que nos... Felipe, como é que as pessoas podem ter acesso à programação do Festival de Jabuticaba de Sabará? Muito bom. Eu convido a todos a entrar, né, nas redes sociais. Você pode ir no festivaldajabuticaba.sabará.com.br, festivaldajabuticaba.sabará.com.br, e também nas outras redes sociais como o Instagram e Facebook, que é As Prodejas. E aí, ou também na Prefeitura de Sabará, você vai encontrar toda a programação, hora a hora. Temos uma programação com aula Kids, uma extensa programação de shows com artistas locais, e está riquíssimo, vale muito a pena a visita aqui, e está uma festa linda. Você citou aí, tem show a apresentação do Acirantão hoje, amanhã 14 Bis, mas a programação se estende ao longo de todo o dia? Exatamente. Olha, hoje começa às 14 horas com aula-shows, às 19 horas com aula-shows da quinta-feira, amanhã a partir de sexta-feira, às 14 horas até às 20 horas, no sábado se inicia às 10 da manhã até às 20 horas e no domingo se inicia às 10 da manhã até às 20 horas. Então temos uma rica programação que acontece de hoje, quinta-feira, às 19 horas, até no domingo, dia 27 às 20 horas, 8 horas da noite. E qual que é a expectativa de público, Felipe, para esse evento nesse período pós-pandemia? Bom, estamos bastante otimistas.
e esperamos aqui receber, nesses 4 dias, entre 130 e 150 mil pessoas do Centro Histórico. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pelas orientações. Um ótimo festival para vocês. Muito obrigado, vai ser uma alegria poder receber você, todos os espectadores e sua equipe aqui conosco. Pois é, Festival da Jabuticaba, hoje lá em Sabará, até domingo. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de lúcia, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de lúcia são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Eu estou recebendo aqui hoje, em nosso estúdio, o nosso querido Josias Gomes Ribeiro. Ele é engenheiro, professor, e está aqui a meu convite, né? Trouxe aqui também pelo nosso querido William Santos, que é um grande amigo, um grande irmão, que o trouxe aqui hoje, essa manhã, para falar conosco a respeito de uma coisa muito importante que vai acontecer em Minas Gerais, que é o lítio. Falar lítio, muita gente vai ficar, o que é lítio? Não é isso, Josias? Então explica para os nossos telespectadores o que é o lítio. Bom dia, Acir. O lítio é um elemento químico, né? É um metal com baixo peso, né? Os menores pesos da tabela periódica, e ele já é largamente utilizado na indústria farmacêutica, também com graxas e outros insumos, e principalmente para as baterias, né? Dos nossos smartphones, dos notebooks, as baterias dos computadores, e agora, né, o grande plus é a utilização do lítio para as baterias dos automóveis, dos carros elétricos. Dos carros elétricos, Pai, então o lítio é um mineral que você retira, tem as jazidas e etc. Tal. E o Josias está aqui para falar sobre isso, e o mais importante ainda, que tem uma região, a mais pobre de Minas e a mais rica em lítio, que é a região do Vale de Jequitinhonha. Exatamente. O Brasil tem hoje aproximadamente 10% das reservas de lítio do mundo, né? É o 4º país com maior reserva de lítio do planeta. E esse lítio no Brasil está no Vale de Jequitinhonha, mais especialmente e principalmente ali nas cidades de Itinga e de Araçuaí. Nós temos lá uma companhia que explora o lítio já há mais tempo, mas o destino dele sempre foi para a indústria farmacêutica e também de graxas, que é a CBL, Companhia Brasileira do Lítio, e que deteve desses 30 anos uma produção, digamos que razoável, né, da ordem de 15 a 30 mil toneladas ano. E com esse impulso do lítio, né, porque a Europa já anunciou que a partir de 2030, né, todos os veículos produzidos naquele continente serão movidos, né, serão veículos elétricos já a partir de 2030, então há uma demanda crescente pelo lítio em todo o mundo. E acaba de ser instalada, coisa de 2, 3 anos, em Araçuaí, uma grande empresa chamada Sigma Lithium, né, uma canadense, e ela deve produzir algo 10 vezes mais ou 20 vezes maior do que a produção que lá existe há 30 anos da CBL. Pois é, eu não sei se funciona com lítio, que funciona também com minério e etc., que o sujeito sabe que ali tem uma jazida, vai lá e faz vai lá na CPRM, né, e faz lá um pedido e ganha a possibilidade de explorar, né? Agora, a gente fica preocupado também porque o vale que já foi da pobreza pode ser o vale da riqueza, mas para isso nós temos que trabalhar para o vale ser o vale da riqueza também, né? Exatamente. O Vale de Jequitinhonha, que produziu muito diamante, né, lá em Cerro e também em Grão-Mogol, muito ouro em Diamantina, em Minas Novas, né, ali pelo século XVIII, século XIX, e nós estamos tendo a oportunidade agora, né, de ser descoberta essas grandes jazidas de lítio na nossa região. Então é uma janela de oportunidade que se abre, e existe uma frase famosa desse bilionário Elon Musk, né, que ele disse que minerar, não é? Você beneficiar o lítio hoje é uma máquina de fazer dinheiro. De sorte que nós precisamos de agregar valor, né, a esse lítio que nós vamos produzir. O mundo, as reservas mundiais hoje é da ordem de 21 milhões de toneladas de lítio, Li2O. E no Brasil nós temos mais de 1 milhão, alguma coisa perto de 8% aí da produção mundial. Então, essa exploração já começa, né? A planta já está sendo construída em Araçuaí, hoje tem um volume intenso de movimentação na cidade. Há quem diga que não tem nem mais aluguel de casas, né? Porque vieram algumas construtoras, né? Sei. Que estão
participando ali Então, da construção. Pelo menos nos hotéis estão crescendo. Tem alguém já investindo em hotel, investindo em hospitalidade. Em hospitalidade, em casas, né? Muitas casas que estavam ociosas, né? Passam a ser demandadas, com as empreiteiras que estão chegando. Não iniciou ainda a produção propriamente dito, mas as empreiteiras já estão lá construindo a parte elétrica, a parte civil, não é? Para a mineração, que deve iniciar nos próximos meses, mais tardar aí em 2023. Pois é, Josias. Eu vou lembrar aqui de Juscelino Kubitschek de Oliveira, que antigamente disse que, quando era governador de Minas, tinha um mapa de Minas assim na sua mesa, e ele ficava perguntando o que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos fazer ali, etc. Tal. Então, agora chegou a hora do governo fazer alguma coisa pelo Vale de Jequitinhonha, né? Pelo menos um planejamento para o Vale de Jequitinhonha crescer agora e deixar de ser o Vale da Pobreza, não é verdade? Exatamente, Alci. Nós temos que construir esse plano de desenvolvimento, né? Com um horizonte aí de 20, 30, 50 anos, para que nós possamos gerar riquezas, gerar emprego e renda para a população, e principalmente a parte de infraestrutura, que é muito precária na nossa região, né? Nós não temos hospitais com maior complexidade, boa parte dessa rodovia que foi criada pelo saudoso presidente Juscelino Kubitschek, ainda governador, ela ainda tem mais de 100 quilômetros, que é a estrada de terra, que é a BR-367. As nossas pontes por onde vão trafegar, né, essas carretas bitrem, transportando o minério, né, o spodumênio, elas precisam de passar por revisões, por inspeções, né, por melhorias. Os aeroportos, né, nós não operamos ainda à noite. Então, alguns investimentos deverão ser demandados, já estão demandados, deverão ser executados. É verdade. Para que nós possamos, né, ter uma melhor qualidade de vida, além do emprego e da renda, que é muito importante para a nossa gente. Professor, antigamente nós tínhamos a Codevale, que era a Coordenação do Desenvolvimento do Vale de Jequitinhonha. Né? Sim. Me parece que essa agência de desenvolvimento acabou. Né? Hoje, parte do Vale de Jequitinhonha está na Sudene. Né? Então, quando nós falamos em um planejamento do desenvolvimento, né, nós não temos mais a Codevale, mas o governo de Minas tem que virar os olhos agora, verdadeiramente, para o Vale de Jequitinhonha. Sim, assim, nós precisávamos de um plano, né, de um planejamento, de uma agência, né, de fomento a esse desenvolvimento no Vale do Jequitinhonha. Até o governador Zema anunciou esse plano de ação, uma coisa de 1 ano e meio atrás, até inclusive lá em Araçuaí, que é a cidade polo, mas ele precisa de ganhar, né, agilidade, ganhar efetividade, porque nós temos essa produção de lítio em Araçuaí e em Itinga. Pra você ter uma ideia, alguns milhões de toneladas, né, do pegmatito. Dali você extrai o spodumênio, que é a matéria-prima do lítio, mas você tem também o feldspato, né, você tem a mica, tem o quartzo, né, e tem o xisto. Então são pelo menos 5 elementos. E desse pegmatito, o feldspato é apenas 18%, 20%. Então nós precisamos de agregar valor também aos demais elementos. E uma agência pode pensar essa concepção, né, da cadeia de produção do lítio, para que nós possamos ter mais aproveitamentos. Temos que ter a preocupação com o meio ambiente, né, porque nós vamos gerar grandes pilhas de rejeito. Então, para que esse rejeito não volte para a natureza, né, não possa... volte para o rio, né? Para o rio, né, não possa vir para o rio Jequitinhonha. Assorear e contaminar, nós vamos utilizar esses outros elementos. Aliás, pois eu vou lembrar aqui do Ronan Tito, que uma vez falou comigo que o Vale de Jequitinhonha era rico num produto, nas jazidas, nas terras, né? Que você pode fazer xícara, pode fazer louça, pode fazer coisa, quer dizer, alguma coisa pode ser feita com esse lixo, não é verdade? Pode, deve, né? Nós temos o feldspato, que é um dos... Na verdade, isso compõe o pegmatito, que é a rocha, né? Então, da rocha, hoje, para se obter o lítio, você tira o spodumênio, né? E do spodumênio, depois você chega ao lítio. Mas você tem os outros elementos. Por exemplo, os porcelanatos, que você está dizendo aí, as xícaras, né? Elas utilizam, em grande parte, o feldspato, que é um desses subprodutos dessa rocha. Quer dizer, o que a gente defende nesse instante é que alguma indústria possa se instalar também, para não ser só aquela mineração que tira, deixa o buraco e vai embora. Exatamente, exatamente. Para você ter uma ideia, o spodumênio, ele ampliou muito, né, valorou muito nos últimos 20 meses, ele sai ali de aproximadamente 450, hoje ele está em $5.000. Isso o spodumênio, a tonelada. Já o lítio Li2O
é $80 mil a tonelada. Então, à medida que você agrega valor, você vai aumentando substancialmente, não é, essas riquezas e, consequentemente, também a arrecadação para o município, através da Cefem. Pois é, e eu fico me lembrando aqui que lá atrás, há muitos anos atrás, nós tínhamos uma estrada de ferro que saía justamente dali e ia até o mar, não é verdade? Exatamente, a famosa Bahia-Minas, né? Bahia-Minas, né? Que 500 e poucos aí, quilômetros, Nascimento música, e tal, linda né? música, né? Ponta de Areia, com o nosso imortal Milton Nascimento. E ela exatamente ia até Araçuaí. Infelizmente, essa estrada de ferro ela foi extinta. Em 1966, ela saía de Caravelas, na Bahia. Essa aí tinha Teoflotone também, né? Passava por Teoflotone, né? Chegou em Teoflotone em 1898 e chegou em Araçuaí em 1942. Que falta que não faz uma estrada como essa hoje para esse escoamento. Porque o que está previsto, assim, é que todo esse escoamento do minério seja feito através de carretas bitrem, né? Como poderia perfeitamente, deveria, né? Ser através de locomotivas, através de linhas férreas, né? O trem transporte ferroviário. O trem que foi extinto na década de 70 praticamente, né? Praticamente. Né? Eu lembro que eu trabalhei na Copasa e fui a Teoflotone e andei justamente no leito da estrada, que já não tinha mais, que eles doaram a ferragem toda, né? Né? E andei no leito da estrada e vi algumas cidades que morreram por causa prática, como, por exemplo, Ladainha, que deixou de ser uma grande cidade porque o trem deixou de passar lá. Deixou de passar. Né? Ladainha era as grandes oficinas, né, da linha férrea, Bahia e Minas, era em Ladainha. E ali gerava 400, 500 empregos, quantas famílias. E interessante, o lamentável, né, que foi um decreto. As pessoas ficaram sabendo à tarde que o trem não ia funcionar no dia seguinte. Um decreto. Então, isso causou o chamado decreto do fim no governo do Castelo Branco. É verdade. Alegando ineficiência ou alegando questões financeiras, ao invés de cuidar, né, da gestão. Nós não tínhamos ainda, né, a cultura da privatização, talvez se naquela época, se não, vamos privatizar, vamos dar para a iniciativa privada para não perder a estrada. Para não perder a estrada. Não perder a estrada. E hoje a estrada vai fazer falta. Faz muita falta, faz muita falta. Ali próximo de Araçuaí também nós vamos ter a SAM, né, que é a Sul-Americana Minerais, que deve produzir alguma coisa perto de 30 milhões de toneladas de minério de ferro, uma cidade bem próxima, ali Grão-Mogol, e aí sim o minério de ferro demanda ainda muito mais transporte, né? Em relação ao lítio. A produção do lítio esperada pela empresa canadense Sigma Lítio é da ordem de 200 mil toneladas ano. E quando você fala em minério de ferro, você fala em milhões de toneladas, né? Verdade, porque é um outro mineral. E esse transporte do minério de ferro está previsto que ele será feito através de minerodutos. Então, acaba que para você fazer aquela polpa para ser transportada e bombeada, né, de Grão-Mogol até Ilhéus, você vai ter que fazer também uma transferência de água, uma transposição de água do Jequitinhonha para o oceano ou para Ilhéus. É verdade. Então, temos que... Aliás, o planejamento é muito importante porque tem que ter água, né? Precisa de água. Precisa de água, né? E a gente já tem, historicamente, uma região que, às vezes, a água falta. É escassez. Há escassez, né? A escassez. Então, outro recurso, outra necessidade, outra demanda é a construção de represas, né? Você precisa de fazer reservação de água. Nós não podemos contar com a água, com o fio de água apenas da calha do rio, né? Porque nós temos lá uma evapotranspiração muito grande, chove apenas 2 meses no ano, né? Então, precisaria, e a SAM até vai construir, né, no Rio Vacaria, uma grande represa, né, exatamente para que ela possa utilizar essa água nos seus minerodutos. Mas enquanto não for construída, a água será retirada do Irapé. Aliás, já existe a outorga por parte da IGAN. E também a Sigma e outras que vieram a se instalar precisam de fazer represamentos de água e reservação de água. Aliás, era uma velha ideia, né, que tinha o governo de fazer represas nesses lugares, né, justamente para melhorar a qualidade de água que seria servida ao povo, etc., né? Primeiro, ideia teve, mas né, infelizmente ela não foi realizada, né? Foram construídas algumas poucas e importantes. Em Salinas
foram construídas 3 barragens, não é? No Rio Salinas e outros rios ali próximo, e na região de Araçuaí foram construídas 2 importantes barragens no município de Araçuaí, que é a barragem do Calhauzinho e a barragem do Setúbal. Só que isso foi na década de 80, depois teve uma outra mais recente. Nilton Cardoso foi que construiu mais, no governo de Nilton Cardoso. Essas todas de Salinas, só que o plano era mais construções e novas construções. E elas não ocorreram. A última foi ainda no governo Lula, que foi inaugurada em 2000, em 19 de janeiro de 2010. A ponte, grande. A ponte lá de Tinga. De Tinga, né? 300 Aliás, quilômetros, eu gostaria de saber... 300 metros. E já tem algum movimento que eu acho que tinha que envolver a Assembleia Legislativa nisso agora, né? Porque, né? Para começar a discutir isso, né? Sim, era muito importante que nós tivéssemos uma audiência pública, né? Com os principais atores, né? Os chamados players, mas também a população, o cidadão comum, para que pudesse ver qual que é, não é, o melhor plano para que você possa agregar valor. Porque o minério e as jazidas, elas são finitas. Então, isso vai explorar por 20 anos, 30 anos, não é? E, claro, fica o passivo. É verdade. Então, nesse período de exploração, nós precisamos de agregar valores que sejam permanentes. Se você constrói um hospital, né, inclusive para acolher os milhares de pessoas que virão, os novos empregos, né? Então, ele é permanente. Se você melhora um aeroporto, se você constrói uma BR, não é? Ou melhora, asfalta, alarga uma BR, ela é permanente. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Lá no Cerro tem um hospital, né? Um hospital que é mantido pela Sociedade do Cerro, né? Inclusive o nosso Delson Tolentino, que é o presidente lá, né? Que tem administrado com mão de ferro, né? Então ele estava me falando o seguinte, você olha, nós temos uma grande indústria, né? As mineradoras que estão mais em Conceição do Mato Dentro, né? Conceição do Mato Dentro. E o único hospital da região está no Cerro. Então todo mundo vai para o hospital, né? Acaba sendo regional. E acaba sendo um hospital regional e que é pelo SUS. Então todo mundo é atendido pelo SUS. Então o hospital às vezes não aguenta mais, né? Não está suportando, né? Exatamente. Porque está precisando de ser ampliado, precisando de mais recurso, não é verdade? Exatamente. O Hospital de Araçuaí é um hospital filantrópico, né? O São Vicente de Paulo, e ele precisa de recursos, de estrutura, né? De ampliação, de equipamentos. Então, o momento é agora. Ele já não atende hoje, ele é um hospital regional, porque atende as cidades da circunvizinhança, ele já não consegue atender a demanda atual. Com a indústria chegando, né, e mais empregos, pessoas que vêm de fora e as da própria cidade. Então, o hospital é uma das demandas importantes para que nós possamos melhorar, ampliar e crescer, né, o atendimento à saúde, que é também via SUS. É verdade. Pois é, minha gente, fica aí esse alerta com essa entrevista com o professor Josias aqui na TV Horizonte hoje, né, para que nós nos preparemos para receber primeiro o desenvolvimento e ter um desenvolvimento naturalmente bem estruturado, bem feito, para que o Vale de Quitinhonha possa crescer e ser amanhã não o Vale da Pobreza, mas o Vale da Riqueza, né? Verdade? Exatamente, uma grande janela de oportunidade que se descortina. E aí tudo vai melhorar, melhora a agricultura, melhora a pecuária, melhora tudo, porque uma coisa puxa a outra, né? Os serviços, comércio, hotelaria, né? Saúde, educação. Professor Josias, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Horizonte, viu? E esperamos que esse papo de hoje ele frutifique, se Deus quiser. Obrigado, Assi. Gente, até amanhã.